Capítulo 18. Você pode atrair felicidade? Abraham Lincoln certa vez comentou: observei que as pessoas são quase tão felizes quanto suas mentes decidem. Existe uma pequena diferença entre as pessoas, mas essa pequena diferença faz uma grande diferença. A pequena diferença é a atitude. A grande diferença é ser positiva ou negativa. Pessoas que querem ser felizes vão adotar uma atitude mental positiva e ser influenciadas pelo lado de AMP de seu talismã. Assim, a felicidade será atraída para elas. E aquelas que viram a AMN para cima fazem da infelicidade o seu negócio. Elas não atraem, elas repelem a felicidade. Eu quero ser feliz. Uma canção popular começa com palavras que contêm uma grande dose de verdade. Eu quero ser feliz, mas não serei até fazer você feliz também. Uma das maneiras mais seguras de encontrar a felicidade para si mesmo é dedicar as energias para fazer outro alguém feliz. Felicidade é uma coisa fugaz, transitória. E caso se proponha a procurá-la, vai verificar que é evasiva. Porém, se tenta trazer felicidade para outra pessoa, ela então vem para você. A escritora Clary Jones, esposa de um professor do Departamento de Religião da Universidade de Oklahoma, contou a história de uma felicidade que eles experimentaram no começo da vida de casados. Moramos em uma cidade pequena nos 2 primeiros anos de casados. Ela recordou. E nossos vizinhos eram um casal muito idoso, a mulher quase cega e confinada a uma cadeira de rodas. O velho, que também não estava lá muito bem, mantinha a casa e cuidava da esposa. Meu marido e eu estávamos decorando nossa árvore natalina alguns dias antes do Natal, quando, no impulso, decidimos montar uma árvore para os idosos. Compramos uma pequenina, decoramos com enfeites e luzes, embrulhamos alguns presentinhos e levamos lá na noite na véspera de Natal. A velha senhora chorou ao enxergar vagamente as luzes brilhantes. Seu marido disse várias vezes: "Mas faz anos que não temos uma árvore." Eles mencionaram a árvore quase todas as vezes em que fomos visitá-los durante o ano seguinte. No Natal seguinte, nenhum dos dois estava mais na pequena casa. Era uma coisa pequena que havíamos feito para eles, mas ficamos felizes por termos feito. A felicidade que experimentaram como resultado da bondade foi um sentimento muito profundo, cálido, cuja memória permanecerá com eles. Foi um tipo muito especial de felicidade que vem para aqueles que fazem atos bondosos. Mas o tipo de felicidade mais comum e constante fica mais próximo de um estado de contentamento, um estado nem feliz nem infeliz. Você é uma pessoa feliz durante um período em que experimenta de modo predominante o estado mental positivo no qual está feliz, combinado com esse estado mental neutro em que não está infeliz. E você pode ser feliz, contente ou infeliz. A escolha é sua. O fator determinante é se você está sob a influência de uma atitude mental positiva ou negativa. E você pode controlar esse fator. Deficiências não são barreira para a felicidade. Se já houve uma pessoa de quem se poderia esperar que se queixasse da infelicidade, esta pessoa foi Helen Keller. Nascida surda, muda e cega, privada do conhecimento da comunicação normal com as pessoas que a cercavam, tinha apenas o sentido do tato para ajudá-la no contato com os outros e experimentar a felicidade de amar e ser amada. Mas ela fez contato e, com a ajuda de uma professora dedicada e brilhante que se aproximou de Helen Keller, pelo amor, aquela menininha surda, muda e cega, tornou-se uma mulher brilhante, alegre, feliz. Helen Keller escreveu certa vez: alguém que, pela bondade de seu coração, fala uma palavra útil, dá um sorriso incentivador ou suaviza uma parte acidentada no caminho do outro, sabe que o prazer sentido é uma parte tão íntima de si que vive por ela. A alegria de ultrapassar obstáculos que antes pareciam intransponíveis e empurrar a fronteira da realização para mais longe, qual alegria é como essa? Se aqueles que buscam a felicidade parassem um momento e pensassem, veriam que as delícias que já experimentam são tão
incontáveis como a grama a seus pés ou as gotas de orvalho brilhando sobre as flores da manhã. Helen Keller contou suas bênçãos e ficou profundamente grata por elas. Então, compartilhou a maravilha dessas bênçãos com os outros, fazendo-os sentirem-se deleitados. Como ela compartilhou o que era bom e desejável, atraiu para si mesma mais daquilo que era bom e desejável. Pois, quanto mais compartilhar, mais você terá. E se compartilhar a felicidade com os outros, ela crescerá mais abundante dentro de você. Contudo, se você compartilhar miséria e infelicidade, atrairá miséria e infelicidade para si mesmo. E todos nós conhecemos gente que está eternamente às voltas com encrencas, não problemas ou oportunidades disfarçadas. No caso deles, trata-se de encrenca. Aconteça o que acontecer a elas, simplesmente não é bom. E isso é porque estão sempre compartilhando seus problemas com os outros. Existe muita gente solitária nesse mundo que anseia por amor e amizade, mas parece nunca obter. Alguns repelem o que buscam com AMN. Outros enroscam-se em seus cantinhos e nunca se aventuram. Esperam secretamente que algo bom virá para eles, mas não compartilham nada de bom de que desfrutam. Não percebem que quando você nega aos outros aquilo que tem de bom e desejável, sua própria porção do que é bom e desejável diminui. Outros, no entanto, têm coragem de fazer algo a respeito da solidão e encontram sua resposta compartilhando o bom e belo com os outros. Havia um menino assim, que na verdade era um menino muito solitário e infeliz. Quando nasceu, sua coluna era arqueada em uma corcunda grotesca e sua perna esquerda era torta. Olhando para a criança, o médico garantiu ao pai do menino: "Mas ele vai se desenvolver bem." A família era pobre, e a mãe do bebê morreu antes de ele completar 1 ano de idade. Quando cresceu, as outras crianças rejeitaram-no por causa do corpo disforme e da incapacidade de participar com sucesso em muitas de suas atividades. O nome dele era Charles Steinmetz, e ele era um rapazinho solitário e infeliz. Mas o grande doador de todo o bem não tinha ignorado esse rapazinho. Para compensar seu corpo disforme, Charles fora dotado de uma mente extraordinariamente perspicaz. Usando seu maior patrimônio disponível, ignorou as deficiências físicas sobre as quais sentia que não podia fazer nada e trabalhou para se sobressair com sua mente. Aos 5 anos de idade, sabia conjugar verbos em latim. Com 7 anos, aprendeu grego e noções de hebraico. Aos 8 anos, tinha uma boa compreensão de álgebra e geometria. Quando foi para a faculdade, destacou-se em todos os estudos. Na verdade, formou-se com honras. Ele havia economizado seus tostões cuidadosamente para poder alugar um terno para a ocasião. Mas com a crueldade desrespeitosa tão frequentemente característica das pessoas sob a influência de AMN, as autoridades escolares colocaram um bilhete no quadro de avisos dispensando Charles das cerimônias. Finalmente ocorreu a Charles que, em vez de tentar forçar para si o respeito das pessoas, fazendo-as tomar conhecimento de sua aptidão mental, ele cultivaria sua amizade, usaria suas habilidades para não atrair a atenção e satisfazer seu ego, mas para a promoção do bem da humanidade. Para dar início ao novo estilo de vida, embarcou em um navio e foi para os Estados Unidos. Chegando ao país, Charles Steinmetz começou a procurar um emprego. Várias vezes foi rejeitado por causa de sua aparência, mas finalmente conseguiu um emprego na General Electric como desenhista, recebendo $12 por semana. Além de suas funções regulares, passava longas horas na pesquisa elétrica e se esforçou para cultivar a amizade dos colegas de trabalho, tentando compartilhar com eles o que tinha de bom e desejável. Depois de algum tempo, o presidente do conselho da General Electric reconheceu o raro gênio daquele homem e lhe disse: "Cá está a nossa fábrica inteira. Faça o que quiser com ela. Sonhe o dia inteiro, se quiser. Nós lhe pagaremos para sonhar." Charles trabalhou duro, longa e fervorosamente. Durante sua vida, patenteou mais de 200 invenções elétricas e escreveu muitos livros e artigos sobre problemas de teoria elétrica e engenharia. Ele conhecia a satisfação de um trabalho bem feito. E também conhecia a satisfação de fazer contribuições duradouras para tornar este mundo um lugar melhor para se viver.
Acumulou riqueza e adquiriu uma bela casa que compartilhou com um jovem casal que conhecia. Assim, Steinmetz experimentou a felicidade de uma vida plena e útil. A felicidade começa em casa. A maior parte da vida de cada um de nós é passada em nossa casa com a família. Infelizmente, essa habitação, que deveria ser um refúgio de amor, felicidade e segurança, com frequência transforma-se em um lugar de antagonismo onde os membros não gozam de relacionamento feliz e harmonioso. Podem surgir problemas no lar por muitos motivos. Em uma das nossas aulas de AMP, a ciência do sucesso, foi perguntado a um jovem muito talentoso e agressivo de cerca de 24 anos de idade: "Você tem algum problema?" "Sim", ele respondeu. "Minha mãe. Na verdade, resolvi sair de casa neste fim de semana." Quando o aluno foi convidado a discutir o seu problema, tornou-se evidente que a relação entre ele e sua mãe não era harmoniosa. Ficou nítido para o instrutor que a personalidade dominante e agressiva da mãe era semelhante à do aluno. A classe foi informada de que a personalidade de um indivíduo pode ser comparada aos poderes de um ímã. Quando dois poderes iguais estão em linha e empurram ou puxam na mesma direção, são movidos um para o outro por atração. Quando os poderes são opostos um ao outro, resistem e repelem um ao outro. Quando são colocados lado a lado e ambos confrontam as mesmas forças externas, os indivíduos, como os ímãs, permanecem entidades separadas. Todavia, sua força para atrair e repelir essas forças é aumentada, mesmo que se oponham entre si. O instrutor prosseguiu dizendo: "Parece que seu comportamento e o de sua mãe são tão semelhantes que você pode determinar como ela reage a você pela forma como você reage a ela. Provavelmente você pode avaliar os sentimentos dela analisando os seus. Portanto, pode resolver seu problema facilmente." Quando duas personalidades vigorosas são opostas e é desejável que vivam juntas em harmonia, pelo menos uma deve usar o poder de AMP. Aqui está sua missão específica para esta semana. Quando sua mãe lhe pedir para fazer alguma coisa, faça alegremente. Quando ela expressar uma opinião, concorde com ela de forma agradável, sincera, ou não diga nada. Quando ficar tentado a encontrar uma falha nela, encontre algo de bom para dizer. Você terá uma experiência muito agradável. Ela provavelmente seguirá seu exemplo. "Não vai funcionar", respondeu o estudante. "Ela é muito difícil de conviver." "Você está absolutamente certo", respondeu o instrutor. "Não vai funcionar, a menos que você tente resolver isso com uma atitude mental positiva." Uma semana depois, foi perguntado ao jovem como ele vinha lidando com o problema. Sua resposta foi: "Fico feliz em dizer que não houve uma palavra desagradável entre nós durante toda a semana. Vocês podem estar interessados em saber que decidi ficar em casa." Quando os pais não entendem os filhos. Existe uma tendência das pessoas em presumir que todo mundo sempre gosta do que elas gostam e sempre pensa o que elas pensam. As pessoas têm uma tendência a julgar as reações dos outros por suas próprias reações. No caso do jovem que tinha um problema com a mãe, essa conclusão poderia ser correta. Mas muitos pais, com frequência, têm problemas com os filhos porque não conseguem perceber que a personalidade do filho é diferente da deles. É um erro os pais não perceberem que o tempo muda tanto os filhos quanto eles mesmos, pois não ajustam suas atitudes mentais para compensar as mudanças dentro dos filhos e deles mesmos. "Eu não a entendo", disse o pai. Um advogado e sua esposa tinham 5 filhos maravilhosos. Os pais estavam infelizes porque a filha mais velha, caloura na escola de ensino médio, não reagia como eles esperavam. A filha também estava infeliz. "Ela é uma boa garota, mas não entendo", disse o pai. "Ela não gosta de trabalhar em casa, todavia labuta por horas ao piano. No verão, ele conseguiu um emprego numa loja de departamentos, mas ela não quis trabalhar. Só quer tocar piano o dia inteiro." Nossa recomendação foi de que os pais e a filha fizessem uma análise vetorial de atividade com um dos autores.
No capítulo 10, intitulado Como Motivar os Outros, você ouviu sobre análise vetorial de atividade. Os resultados foram muito reveladores. Verificamos que a garota possuía ambições, energias e traços que iam tão além de qualquer um dos pais que lhe seria difícil compreender as reações dela em relação a eles até que compreendessem que cada pessoa é diferente. Os pais pensavam que, embora fosse bom saber tocar piano, era bom para uma garota trabalhar em casa e trabalhar em uma loja no verão. Uma paixão por ser pianista era apenas perda de tempo. Ela vai se casar um dia e terá que cuidar da casa, deveria ser mais prática, os pais argumentavam. As aptidões e tendências que motivavam a filha foram explicadas aos pais. Foram apresentados os motivos pelos quais lhes era difícil entendê-la. Também se explicou à filha por que seus pais pensavam de um jeito e ela de outro. Quando os três se esforçaram para entender o que ocasionava o problema e como poderiam ajustar-se com uma atitude mental positiva, conseguiram conviver em maior harmonia. Para ter um lar feliz, seja compreensivo. Para ser feliz, seja compreensivo com as outras pessoas. Perceba que o nível de energia e as capacidades do outro podem não ser os mesmos que os seus. Ele pode não pensar como você. Tente entender que o que ele gosta pode não ser o que você gosta. Quando perceber isso, você vai achar mais fácil desenvolver AMP em si mesmo e fazer aquilo que irá criar reações desejáveis nos outros. Os polos opostos de um ímã se atraem e o mesmo ocorre entre pessoas com traços de personalidade opostos. Onde há uma comunhão de interesses, dois indivíduos podem experimentar uma associação feliz juntos, embora cada um tenha características opostas em muitos aspectos. Um pode ser ambicioso, agressivo, confiante e otimista, bem como possuir persistência inabalável, energia e ímpeto fabulosos. O outro pode ter uma tendência a ser satisfeito, medroso, tímido, envergonhado, discreto e humilde e pode carecer de confiança em si próprio. Muitas vezes, essas pessoas são atraídas uma pela outra e, quando se juntam, complementam, fortalecem e inspiram uma a outra. Elas misturam suas personalidades e, com isso, os extremos de cada uma é neutralizado. Assim, em uma é evitado o crescimento da rigidez e na outra, da frustração. Você ficaria feliz e inspirado se fosse casado com uma pessoa cuja personalidade fosse exatamente como a sua? Seja sincero consigo. A resposta provavelmente seria não. Os filhos também podem ser ensinados a ser compreensivos e apreciar tudo que seus pais fazem por eles. Muita infelicidade nos lares é causada porque os filhos não apreciam e entendem seus pais. Mas de quem é a culpa? Dos filhos? Dos pais ou de ambos? Algum tempo atrás tivemos um encontro com o presidente de uma grande organização de sucesso. O nome dele aparecera sob uma luz favorável em todos os grandes jornais do país pelo bom trabalho feito enquanto exerceu um cargo público. Contudo, no dia em que o vimos, estava muito infeliz. Ninguém gosta de mim. Até meus filhos me odeiam, por que isso? Perguntou. Na verdade, esse homem era uma pessoa de boas intenções. Deu aos filhos tudo o que o dinheiro pode comprar. Manteve-os deliberadamente imunes às necessidades que o forçaram quando criança a ganhar a força que ele desenvolveu como homem. Tentou protegê-los daquelas coisas da vida que para ele não eram bonitas. Eliminou a necessidade de que lutassem como ele teve que lutar. Nunca pediu ou esperou a gratidão de seus filhos e filhas quando eram crianças e nunca recebeu. Todavia, presumiu que eles o compreendessem e não se esforçou para verificar. As coisas seriam diferentes se tivesse ensinado os filhos a serem apreciativos e a obterem força lutando suas próprias batalhas, pelo menos parcialmente. Ele experimentou a felicidade por fazê-los felizes, sem ensiná-los a serem felizes fazendo os outros felizes. Por isso, os filhos deixaram-no infeliz. Talvez, se tivesse conversado com os filhos enquanto cresciam e contado das lutas que havia travado em benefício deles, eles pudessem ter sido mais compreensivos. Mas não há nenhuma necessidade desse homem, ou qualquer um em situação semelhante, permanecer infeliz.
Ele pode virar o lado de AMP do seu talismã para cima e, sinceramente, tentar tornar-se conhecido e compreendido por seus entes queridos. E ele pode dedicar tempo para mostrar que ama, compartilhando a si próprio em vez de apenas dar as coisas materiais que sua riqueza pode proporcionar. Se compartilhar de si mesmo com tanta liberalidade quanto compartilhou de seu dinheiro, vai experimentar a rica recompensa de ter o amor e a compreensão como retorno. Claro que esse homem tinha boas intenções, tinha a intenção correta para com seus filhos e os outros, mas não tinha sido sensível às reações deles. Simplesmente tinha presumido que entenderiam, e não tinha tido tempo para ajudá-los a entender. Ele poderia ajudar a si mesmo lendo livros inspiradores. Recomendamos vários, incluindo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E dissemos que seus filhos eram pessoas. Atraia e rechace por meio da comunicação verbal. Independentemente de quem você seja, você é uma pessoa maravilhosa. No entanto, certos indivíduos podem não pensar assim. Se você sente que eles reagem desfavoravelmente, com antagonismo injustificado para muitas coisas que você diz e faz, pode fazer algo a respeito. Eles são tão humanos quanto você. Você tem o poder de atrair e repelir, e pode usar esse poder sabiamente para atrair os amigos certos e repelir aqueles que têm influência indesejável ou prejudicial sobre você. Com uma atitude mental negativa, você automaticamente fica apto a repelir as coisas boas da vida e atrair as indesejáveis, inclusive o tipo errado de amigos. Reações indesejáveis por parte de outros podem ser motivadas pelo que e como diz ou por sentimentos e atitudes interiores. A voz, como a música, muitas vezes é um reflexo do humor, da atitude e dos pensamentos ocultos da mente. Pode ser tão difícil para você perceber que a culpa recai sobre você, quanto tomar a iniciativa de se corrigir quando perceber que a culpa às vezes recai mesmo sobre você, mas você pode fazê-lo. Você pode aprender com um bom vendedor. Ele é forçado a treinar para ser sensível às reações dos clientes em potencial e fazer algo a respeito. A atitude dos comerciantes bem-sucedidos, o cliente sempre tem razão, é a atitude mais difícil para alguns indivíduos adotarem, todavia, ela dá resultados. Se você se esforçasse para deixar seus parentes felizes com a mesma atitude mental positiva que um vendedor usa para comercializar uma mercadoria para os clientes em potencial, sua vida doméstica e social se tornaria mais feliz e bem-sucedida, isso no caso de você ter um problema de conflito de personalidade em casa. Se seus sentimentos são frequentemente feridos por causa do que as pessoas dizem ou como dizem, é bastante provável que você mesmo seja frequentemente culpado de ofender os outros pelo que ou como diz. Tente determinar os verdadeiros motivos para suas reações de sentimentos feridos e, então, evite causar as mesmas reações nos outros. Se você se ofende com fofoca, pode presumir que não deveria fofocar ou vai ofender os outros. Se considera censurável o tom de voz e a atitude de alguém em relação a você, evite ofender os outros falando ou agindo da mesma maneira. Se não fica feliz quando alguém grita com você numa voz zangada, presuma que é repelente para outro se você gritar com ele, mesmo que seja seu filho de 5 anos ou um parente muito próximo. Se você se sente ofendido porque outra pessoa entende sua intenção de forma equivocada, mostre confiança. Dê às outras pessoas o benefício da dúvida. Se não considera agradáveis discussões, sarcasmo, humor com uma cutucada pessoal, críticas às suas ideias, amigos e parentes, é lógico presumir que os outros tampouco vão achar isso agradável. E se gosta de ser elogiado, se gosta de ser lembrado, se fica feliz em saber que alguém pensa em você, pode presumir que os outros vão ficar felizes se você os elogiar, se lembrar deles ou mandar uma mensagem para que saibam que está pensando neles. Uma carta pode trazer felicidade. A ausência faz o coração afeiçoar-se mais se há uma troca de cartas. Muita gente acabou casando porque o amor ficou mais forte com a ausência. Poesia, imaginação, romance, idealismo e êxtase desenvolvem carinho e compreensão por meio da troca de cartas.
Todo indivíduo pode expressar pensamentos que talvez nunca fossem manifestados se a palavra escrita não fosse usada como meio. Cartas de tenura não precisam e não devem parar com o casamento. Samuel Clemens, Mark Twain, escrevia bilhetes de amor para sua esposa diariamente, mesmo quando estavam em casa. Eles viveram uma vida de verdadeira felicidade juntos. Você é o que você pensa. Para escrever, você deve pensar. Quando escreve uma carta, cristaliza seu pensamento no papel. Sua imaginação é desenvolvida por lembrar do passado, analisar o presente e perceber o futuro. Quanto mais frequentemente se escreve, mais prazer tem-se em escrever. Ao fazer perguntas, você, como escritor, direciona a mente do destinatário para canais desejados. Você pode fazer com que seja fácil ele responder. Assim, quando responde, o outro se torna o escritor e você tem a alegria adicional de ser o destinatário. Aquele que recebe a carta é forçado a pensar em termos de você. Se sua carta é bem pensada, tanto a razão quanto as emoções do destinatário podem ser direcionadas ao longo de caminhos desejados. Pensamentos inspiradores serão gravados indelevelmente na memória, pois são gravados na mente subconsciente enquanto ele lê. Você pode atrair felicidade? Sim, é claro que pode atrair felicidade. Como? Você pode atrair a felicidade com AMP. Uma atitude mental positiva atrairá para você toda a saúde, riqueza e felicidade que desejar. E uma atitude mental positiva consiste em características positivas tais como fé, esperança, caridade, otimismo, alegria, generosidade, tolerância, tato, bondade, honestidade, iniciativa, sinceridade, simplicidade e bom senso. Contentamento. Como um colunista publicado nacionalmente, Napoleão Hill certa vez escreveu um artigo intitulado Contentamento. Você pode considerá-lo útil. Eis o que dizia: o homem mais rico de todo o mundo vive no Vale Feliz. Ele é rico em valores que perduram, em coisas que ele não pode perder, coisas que o suprem de alegria, boa saúde, paz mental e harmonia dentro da alma. Aqui está um inventário de suas riquezas e como ele as adquiriu. Encontrei a felicidade ajudando os outros a encontrá-la. Encontrei boa saúde vivendo com temperança e comendo apenas o alimento de que meu corpo necessita para se manter. Não odeio nenhum homem, não invejo nenhum homem, mas amo e respeito toda a humanidade. Estou envolvido em um trabalho de amor com o qual misturo diversão, portanto, raramente fico cansado. Rezo diariamente, não por mais riqueza, mas por mais sabedoria para reconhecer, abraçar e desfrutar da grande abundância de riquezas que já possuo. Não falo nome algum a não ser para honrá-lo e não difamo homem algum por qualquer motivo que seja. Não peço favores de ninguém, exceto o privilégio de compartilhar minhas bênçãos com todos que a desejem. Estou de bem com minha consciência, portanto, ela me orienta com exatidão em tudo que faço. Tenho mais riqueza material do que preciso, porque estou livre da ganância e cobiço apenas aquelas coisas que posso usar de modo construtivo enquanto eu viver. Minha riqueza vem daqueles a quem beneficiei compartilhando minhas bênçãos. A propriedade que possuo no Vale Feliz não é tributável. Ela existe principalmente em minha mente, em riquezas intangíveis que não podem ser avaliadas para tributação ou apropriadas, exceto por aqueles que adotam meu estilo de vida. Eu criei esta propriedade ao longo de uma vida inteira de esforço, observando as leis da natureza e formando hábitos de acordo com elas. Não existem direitos autorais para o credo de sucesso do homem do Vale Feliz. Se você adotá-lo, pode trazer-lhe sabedoria, paz e contentamento. Em seu livro The Power of Faith, o rabino Louis Weinstock disse o seguinte sobre o tema da felicidade: o homem nasceu unido, um só todo. É o tipo de mundo por ele moldado que o dilacerou. Um mundo de loucura, um mundo de falsidade, um mundo de medo, com o poder da fé que se una de novo. Fé em si mesmo, em seus semelhantes, em seu destino, em seu Deus. Então, e só então, o mundo será verdadeiramente unido. Então,
E só então o homem irá encontrar felicidade e paz. Lembre-se, se o homem estiver certo, seu mundo estará certo. Ele pode atrair felicidade, assim como pode atrair infelicidade, riqueza ou pobreza. Seu mundo está certo? Ou os sentimentos de culpa estão o impedindo de conquistar o sucesso que você quer? Se assim for, você vai querer ouvir o próximo capítulo para garantir a felicidade em sua vida. Piloto número 18. Pensamentos pelos quais se guiar. 1. Abraham Lincoln disse certa vez: observei que as pessoas são quase tão felizes quanto suas mentes decidem. Você vai se decidir a ser feliz? Caso não, vai se decidir a não ser infeliz? 2. Existe uma pequena diferença entre as pessoas, mas essa pequena diferença faz uma grande diferença. A pequena diferença é a atitude. A grande diferença é ser positiva ou negativa. 3. Uma das maneiras mais seguras de encontrar a felicidade para si mesmo é dedicar as energias para fazer outro alguém feliz. 4. Se você procurar a felicidade, vai ver que ela é evasiva, mas se tentar trazê-la a alguém, retornará para você multiplicada muitas vezes. 5. Se você compartilhar a felicidade e tudo que é bom e desejável, vai atrair a felicidade e tudo que é bom e desejável. 6. Se você compartilhar miséria e infelicidade, atrairá a miséria e infelicidade para si mesmo. 7. A felicidade começa em casa. Os membros de sua família são pessoas. Motive-os a serem felizes como um bom vendedor motiva seus clientes potenciais a comprar. 8. Quando duas personalidades vigorosas se opõem, e é desejável que vivam juntas em harmonia, pelo menos uma deve usar o poder da AMP. 9. Seja sensível às suas reações e às reações dos outros. 10. Você gostaria de viver contente no Vale Feliz? Para ser feliz, faça os outros felizes.